Mandali ainda nem tinha começado sua atividade como prefeito de Nova York, quando começaram a acontecer na cidade eventos inesperados para ele e muito desagradáveis. Assim como em Los Angeles e São Francisco, em Nova York, nos últimos 15 anos, formou-se um verdadeiro exército de desabrigados em Nova York. Tentaram realocá-los, levá-los para abrigos, para postos de primeiros socorros. Tentaram tirá-los das ruas. Eles dormiam, comiam, defecavam e, me desculpe, faziam sexo diante dos moradores e visitantes surpresos da cidade. Mas o humanista Mandali não podia permitir violência contra os sem-teto, que muitas vezes tinham problemas mentais. E por isso o alojamento de acampamentos de sem-teto seria permitido sob a administração de Mamdani. O prefeito eleito afirma que vai acabar com a política de Eric Adams de dispersar esses acampamentos. Adams implementou essa política logo após assumir o cargo, quando os sem-teto começaram a ser associados a crimes. A polícia foi orientada a multar por perturbação da ordem pública e dispersar acampamentos, conectando esses nova-iorquinos a moradias sociais, alugadas ou de outros tipos. Se você não oferece moradia aos nova-iorquinos sem teto, não pode considerar suas ações bem-sucedidas. Que ninguém possa passar, mas se um sem-teto montar uma barraca ou colocar um fardo no meio da rua, não se pode tocá-lo, movê-lo ou, muito menos, usar violência. Levar, arrastar, carregar, transportar ele e seus pertences para outro lugar. Que também diz que as pessoas não serão internadas à força, exceto nos casos mais raros. Nada representa melhor a utopia da esquerda. Todos nós vamos viver em uma bela cidade comunista futurista, como o retorno das barracas para os sem-teto. Os sem-teto são, na verdade, o ideal para as cabeças urbanas do cidadão e do eleitor. Se as cabeças urbanas são comunistas, elas não querem nada. Quero dizer, não as cabeças urbanas. Sempre querem algo de você, mas os sem-teto só pedem um sanduíche. Eles vão votar em qualquer um e nunca vão se rebelar. O ideal. A prioridade aqui não é limpar a cidade, não é colocar ordem, não é permitir novamente a presença de pessoas sem teto nas ruas, é entregar as calçadas para os dependentes químicos do país. Diretamente à ideia de que não há problema em pessoas fumarem crack no mesmo local onde crianças pegam o ônibus escolar. Que reviravolta e como tudo mudou tão rápido. Nas últimas eleições, o maior problema em Nova York era o crime e a desordem, segundo todas as pesquisas. Observamos o crescimento da população de rua, fim da fiança em dinheiro, ataques aleatórios de criminosos nas ruas e metrô, atuação de gangues Aragua em Nova York, domínio de cartéis, além de tráfico de pessoas e drogas. Desabrigados e desespero dominando toda a cidade com total ausência de ordem e controle. Foi um desastre total nas ruas e então de repente, bum, como uma explosão. Aparentemente todos, pelo menos em Manhattan, simplesmente esquecem. Chega o ano de 2025 e lá vamos nós de novo escolher Zarana Mamdani. Mamdani já está tornando a vida na cidade parecida, com cidades do terceiro e quarto mundo. Estamos avançando, mas por algum motivo estamos recuando. O futuro prefeito gravou um curso em vídeo sobre como não obedecer a decretos, ordens da polícia, especialmente se preocupando com criminosos como ladrões, assassinos, estupradores, explicando para eles como evitar prisões e coisas do tipo. Em geral, como evitar ser preso ou deportado do país. Deus me livre. O lema dele é: nenhum criminoso deve ser expulso da nossa cidade, não deve deixar a nossa cidade. Eu diria assim, sim, criminoso. Os criminosos também têm direito à felicidade, a alcançar os objetivos que estabeleceram para si mesmos. No fim de semana passado, o Immigration and Customs Enforcement tentou fazer uma batida na Rua Street e prender nossos imigrantes. Como prefeito, vou defender os direitos de todos em Nova York, inclusive dos mais de 3 milhões de imigrantes que vivem aqui. Todos podemos enfrentar o Immigration and Customs Enforcement, conhecendo nossos direitos. Caso encontre o Immigration and Customs Enforcement, saiba, ele não pode entrar em locais privados como casa, escola ou áreas restritas do trabalho sem mandado judicial assinado por juiz. O mandado tem esta aparência.
Se o Immigration and Customs Enforcement não tiver mandado judicial assinado por juiz, você pode dizer: não autorizo a entrada e manter a porta fechada. Às vezes, o Immigration and Customs Enforcement mostrará documentos como estes e afirmará ter direito de prendê-lo. O Immigration and Customs Enforcement pode mentir legalmente, mas você tem direito de ficar em silêncio. Se for detido, pergunte: posso ir? Repita até responderem. Por lei, você pode gravar o Immigration and Customs Enforcement. Mantenha a calma ao lidar com o Immigration and Customs Enforcement ou a polícia. Não resista, não fuja e não atrapalhe a investigação ou a prisão. E por fim, os nova-iorquinos têm o direito constitucional de protestar. E quando eu me tornar prefeito, vou proteger esse direito. Nova York sempre receberá imigrantes de braços abertos. E eu vou lutar todos os dias para proteger, apoiar e homenagear nossos irmãos e irmãs imigrantes. Ele pessoalmente vai proteger criminosos de todos os tipos que estiverem no território da cidade de Nova York, pessoalmente. Em Nova York vivem dezenas de milhares de pessoas que foram trazidas para cá para trabalhar em fábricas clandestinas, em condições muito prejudiciais, onde elas rapidamente adoecem e morrem. Eles são ensinados a roubar, assaltar, forçados à prostituição, especialmente as crianças entre esses escravos. E justamente a taxa de mortalidade anormalmente alta, bem, isso já era esperado. Sim, ninguém se importa com isso. Eles são bem baratos e você pode logo conseguir ou encomendar outro que será entregue a você. Esses aí, assim como aqueles que os possuem bem, aqueles que os estupram e espancam com suas gangues, protegem para que Deus me livre não sejam presos. Eu realmente... Ao fazer Finentry sobre o testing trending com NVMoar Borderline, isso é o mais solitário. E gravidez. Nós sabemos exatamente aonde essas medidas levam porque a era de George Floyd e Black Lives Matter promoveu ativamente essa política após a vitória de Joe Biden, conquistada com uma caneta em 2021. Foi uma catástrofe total, sem alívio algum no país. Depois que fomos colocados nesse caminho desastroso por um incompetente chamado Joe Biden, seria esperado que as pessoas percebessem o dano causado e mudassem suas preferências políticas, mas isso não acontece. Em vez disso, eles votam na mesma coisa no segundo turno. É uma entrevista com o governador, autoridade superior ao prefeito do estado de Nova York. Olhe para a expressão dela e o jeito rígido de responder, sim, body language, como dizem, sim, linguagem corporal. Ela não sabe como responder a perguntas muito moderadas, nem são acusações da jornalista liberal, são apenas perguntas. Mas eu entro na minha farmácia e está tudo trancado por causa dos ladrõezinhos, eu não ando de metrô, as pessoas não se sentem seguras nesta cidade. Talvez você até tenha feito alguma coisa, mas agora nós não nos sentimos bem. Temos medo de nos tornarmos como São Francisco. Não queremos ser como São Francisco. Por favor, não deixe Mamdani que nos transforme em São Francisco. Não é engraçado. Eu achava que São Francisco era uma utopia liberal, um farol brilhante no topo da colina que o país deveria seguir como exemplo. Eu acreditava que as cidades dos democratas eram as melhores e que o restante era só teoria da conspiração e retórica republicana. Sim, obviamente eles sabem e imploram para Kathy Hochul. Por favor, não podemos voltar a isso. Isso nos arruinou em 2024. Bem, acho que eles não tiveram sorte porque a fera que eles criaram agora, caramba, está devorando eles e essa fera. Nesse caso, é o eleitorado de Nova York, que enviou um sinal muito claro. Vamos repetir mais 2 vezes mais forte desta vez. Desta vez, em vez de insinuações comunistas, são slogans comunistas explícitos, nada mais de comunismo escondido. Eles já estão prontos. Essa é a fera criada pelos democratas, que agora os encara. Sabe, eu simplesmente tenho a sensação de que em 2025 vão transformar sua cidade em um inferno de imigrantes do terceiro mundo. Isso é difícil de vender, mas acho que é um problema do Partido Democrata que eles terão que resolver. E Deus Mamdani já vai entrar na briga. Estou muito feliz que os idiotas, os funcionários da Starbucks, caíram na provocação de Mamdani e Bernie Sanders e entraram em greve contra uma das empresas mais socialistas da América, a Starbucks. Por um lado, isso é uma criação genial do capitalismo.
Mas se corromperam a tal ponto que pararam de contratar, por exemplo, veteranos das Forças Armadas Americanas. E em vez deles, e escreveram isso lá, escreveram simplesmente, em vez deles anunciaram a contratação de homossexuais, lésbicas e ilegais. Bem, continuem vocês mesmos, vocês conhecem muito bem a lista. E esses mesmos lições do destino e homossexuais, para não dizer outra palavra, lésbicas, ilegais, e aí estão eles, foram esses mesmos que decidiram. Eles decidiram exigir um aumento de salário que vai aumentar o preço do café. Bom, em $1, provavelmente uns 20%, e talvez diminua as vendas e o lucro dessa mesma corporação que os contratou, em vez dos caras que serviram nas Forças Armadas Americanas. Os grevistas, eu acho que o 30 a 40 e eles nem sabem disso. Sobre algo que vou contar a vocês agora com muita alegria. Na Coreia do Sul, neste momento, a Starbucks está testando robôs que vão fazer o trabalho desses caras melhor e mais barato. E se a Starbucks for obrigada a pagar mais para seus baristas, o barista é como se chama quem prepara o café, eles vão começar a trocar rapidamente esses funcionários por um executor silencioso e barato, chamado de robô. Assim como para muitos trabalhadores em toda a cidade. Essas não são exigências gananciosas, são exigências por um tratamento digno. São trabalhadores que simplesmente pedem para serem tratados com o respeito que merecem. Então eles só querem respeito e tudo e o mais. Já mostramos a vocês que talvez existam, e não tenho dúvidas de que existem, lugares onde exploram os trabalhadores, não pagam o suficiente, não oferecem benefícios e assim por diante. Mas a Starbucks não é assim, e o que vocês estão fazendo, obviamente, é atacar a Starbucks, e a Starbucks porque é uma corporação de sucesso que lucra. Sabe, eu realmente gosto do café da Starbucks, gosto dele mais forte, sei que para alguns é meio amargo, mas normalmente prefiro um café mais encorpado. Então, o barista médio lá ganha cerca de 33 mil, mas na maioria das vezes é um trabalho de meio período, geralmente é a gerência. A questão é que a Starbucks simboliza o capitalismo. Então, o mais engraçado é que eu assisti esse vídeo ontem. Ontem à noite a gente estava tentando decidir qual programa assistir. Hoje eu vejo aquele vídeo e eles estão lá. Nós queremos justiça e blá blá blá. E claro, eles querem dinheiro e tudo mais. E eu disse, Joseph, me ache um vídeo onde o robô faz café. Não tenho dúvidas de que existe, pois todas essas pessoas serão logo substituídas. Encontramos não só um, mas também um Starbucks aqui na Coreia do Sul. E eles precisam de apenas 2 pessoas para o atendimento. Então eles podem preparar e entregar as bebidas e tudo mais. Então, idiotas, é isso. Falamos sobre isso há anos. Vocês insistem em aumentar artificialmente os salários, paguem $25 por hora e vejam o que acontece. O Burger King vai substituí-los por iPads? Eles literalmente perdem o emprego a tal ponto que já estamos à beira de robôs e inteligência artificial substituírem muitas pessoas. E vocês estão tentando acelerar isso, e o motivo pelo qual querem acelerar essa destruição é porque querem usar isso como prova de que o capitalismo não funciona, embora isso não seja verdade. O prefeito eleito Zoran Mamdani distribuía chocolate quente, reafirmando a promessa de congelar o aluguel. Essa é uma promessa importante para esta parte da cidade, onde milhares de apartamentos têm aluguel estabilizado. Em Stuytown, após o chocolate quente, Mamdani fez uma coletiva e falou sobre temas atuais, como se o prefeito Eric Adams impedirá sua promessa de congelar o aluguel, indicando aliados ao Conselho de Regulação do Aluguel. Antes de sair, você o convenceu a não tomar medidas que pudessem prejudicar seu programa habitacional? Não tivemos essa conversa, porém, continuo confiante na nossa capacidade de cumprir a promessa. Congelar o aluguel para mais de 2 milhões de inquilinos com aluguel controlado. Congelar o aluguel em 2 milhões de apartamentos. Eu vou fazer isso, prevejo. Em 5 anos, todas essas casas estarão cobertas de lixo, cheias de grafites. As flores e plantas ao redor das casas vão desaparecer. As lâmpadas por fora e por dentro vão sumir. As portas serão arrombadas. Drogas serão vendidas abertamente nas ruas. E menores de idade, latinos, que estão sendo trazidos pela fronteira, serão oferecidos para qualquer coisa, inclusive espancamentos e assassinatos.
Como eu sei disso? Eu morei em um bairro assim, na parte baixa de Manhattan, passei 2 anos andando por Nova York, e isso foi antes do Giuliani, e aquilo era uma selva. Existe o Hell's Kitchen, que em russo seria a cozinha do inferno. Um bairro bem no centro de Manhattan, Nova York. Era um bairro, sim, era um bairro onde a polícia não pisava, onde as gangues mandavam, os cafetões davam as ordens e vendiam armas e drogas. Bem, praticamente em cada mercearia. Sei disso porque, à noite, após o restaurante onde eu era garçom fechar, eu caminhava cerca de 40 quarteirões. Bem, dava para pegar alguma coisa lá, pegar um táxi, mas era preciso simplesmente andar. Por assim dizer, todo aquele vapor de vinho e os cigarros, que naquela época eram fumados em quantidades inacreditáveis, especialmente nos restaurantes, russo-georgiano e outras coisas, e assim por diante. E então eu andava pelas ruas de Manhattan por cerca de 40 quarteirões, como disse. Sim, ninguém escondia nada. Eu andava por lá, ei, fuma, fuma não. O que você precisa? Arma, garota, isso, aquilo? Não, galera, não preciso. Obrigado, estou cansado. Voltando do trabalho, segue em frente. Passando para os protestos recentes contra as batidas de imigração, a reação da polícia de Nova York a eles e as alegações de que o departamento de polícia não está cumprindo totalmente as leis da cidade santuário. Mamdani diz que não deveria haver qualquer cooperação entre a polícia de Nova York e o Immigration and Customs Enforcement e que os protestos, segundo ele, são um direito absoluto na cidade. Mamdani afirma que a polícia de Nova York precisa encontrar o equilíbrio certo. Eu concordo. A tarefa da polícia de Nova York é manter a ordem, não ajudar os agentes de imigração. Ela deve proteger os nova-iorquinos. Além disso, Mamdani é antissemita, mas não se pode falar isso em voz alta, não se pode. Todos sabem, mas os judeus votaram nele. E vai levar tempo para eles perceberem que escolheram Adolf Aloisovich. Tipo, convidaram, então aqui está o gato, para ficar com os filhotes de rato deles, o gato e só. Mamdani também comentou sobre as notícias de que o irmão da comissária de polícia, Jessica Tisch, chamou Mamdani de inimigo do povo judeu. Em um evento beneficente, o comissário se desculpou com minha equipe e estou ansioso para ser prefeito de todos os nova-iorquinos, inclusive judeus. Um gambá encantador e sorridente em pele de cordeiro. Neste exato momento, muitas pessoas estão arrumando suas coisas, prontas para fugir de Nova York o mais rápido possível. Uma pesquisa recente da JL Partners, publicada no Daily Mail, mostrou que quase 800 mil nova-iorquinos estão prontos para deixar a cidade. E claro, Nova York tem uma população de apenas 8,5 milhões de pessoas, então esse é um número significativo de pessoas prontas para arrumar suas coisas e partir como resultado da chegada ao poder de Mamdani. A pesquisa também indica que 25% dos moradores pensam em sair. E eu entendo, quero dizer, se olharmos para a posição de Mamdani em relação à polícia, bem, você sabe, ele já pediu anteriormente o corte de financiamento da polícia, ele disse muitas coisas horríveis sobre os policiais. Outra parte da estratégia de Mamdani, claro, é ir ao TikTok e prometer o congelamento do aluguel, sobre o que vamos falar daqui a pouco. Mas, James, sobre quantas pessoas estão dispostas a fugir de Nova York? Quero dizer, quais são as consequências aqui? Quero dizer, quais são as consequências? Mas a questão é que você não vai ver 800 mil nova-iorquinos fugindo, pelo menos não de imediato, mas esse número quase não importa. O que realmente importa? Sabe, a base tributária de Nova York é muito progressiva. E se apenas um pequeno número desses bilionários no topo da escada econômica começar a dizer: ah, não, vamos para Connecticut, Nova Jersey, Flórida ou Texas ou para algum outro lugar. Eu vi uma notícia de que muitas empresas financeiras estão considerando o Texas como um possível lugar para transferir suas sedes. Bem, essas pessoas pagam impostos, certo? Nos Estados Unidos funciona assim. Existem impostos de renda federais, estaduais e municipais. Isso cria um ambiente fiscal muito competitivo. Os Estados Unidos da América não são como a Austrália, que tem altos impostos e serviços ruins. E onde? Como? Posso afirmar exatamente o que vai acontecer, pois já vi isso em administrações anteriores. David Dinkins, nos anos 90, de Blasio, há 10 anos. O lugar está desmoronando, lixo e polícia por toda parte, crime e impostos aumentando. Não é o melhor lugar para se viver. E as pessoas que têm escolha vão embora. Os empresários levam seus negócios, seus melhores funcionários, e todos eles são contribuintes. Então a base tributária diminui. E então, de repente, sabe, você se encontra em uma situação como Nova York,
nos anos 1970, quando basicamente faliu e teve que ser resgatada porque, sabe, era tão mal administrada. É para esse caminho que Nova York está indo novamente. Dizem que só idiotas cometem o mesmo erro 2 vezes. Então, quem comete 3 vezes? Quão tolo você precisa ser? Para ser um idiota, um tolo ou um louco, para escolher como administrador de uma cidade enorme, na verdade nem precisa ser enorme, de um estado ou de um país. Não importa. Um comunista, não importa como ele se chame, é mesmo que ele se chame de anjo de Deus, mas quando ele fala o que pretende fazer, fica claro que ele é marxista, maoísta, stalinista, comunista. O que plantaram, isso mesmo, não é sobre onde plantaram, mas sim o que plantaram, isso é o que vão colher. Assim é o certo, e eu espero muito que desse mal cresça algo bom, pelo menos por uns 10 a 15 anos. Uma aversão persistente àquele que promete coisas de graça, especialmente quando envolve tirar coisas absurdas. Sim, então, bom, quero acreditar, mas temo que talvez nem consiga. Porque assim que chegar a próxima geração, a inveja e a cobiça, esses são 2 componentes inseparáveis do ser humano, que nós, de forma totalmente injustificada, chamamos de Homo sapiens, ou seja, homem racional. E nós somos apenas macacos que sabem andar sobre 2 pernas, mas que em nada mais se diferenciam dos macacos e orangotangos. É isso, senhoras e senhores. Até a próxima e inscrevam-se, batam em... Queria dizer tambor, mas é melhor no sino. Aqui está o sino. Por favor, escrevam o que pensam sobre esses assuntos e quais outros temas interessam ou preocupam vocês. Porque às vezes a gente senta assim e fica pensando no que contar de interessante. E se pergunta se isso vai ser interessante para vocês. E se eu tiver alguma informação sobre isso, quem sabe, posso até contar para vocês. Até logo.